Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Douglas, por quem ele é em ti, e oramos nessa manhã para que tu use ele para ministrar nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela tua graça sobre a vida dele, tua sabedoria que já está derramada sobre a vida dele, e abrimos aqui o nosso coração para te ouvir através da vida do nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje a gente vai ler um pouquinho sobre o livro de Hebreus, que é um livro um pouquinho confuso, né? Mas vamos tentar deixar um pouquinho menos confuso. O que deixa, às vezes, o livro confuso é que ele foi escrito para os cristãos que saíram do judaísmo, que são considerados judeus, e esse autor ele escreve para esse grupo de pessoas que tinha uma cultura muito rica. E, às vezes, as coisas que ele usa, os exemplos que ele usa, têm a ver com a cultura deles. E se a gente não está familiarizado com a cultura, às vezes a gente fica meio que boiando. Mas, antes, então, da gente ler a porção que eu quero ler, eu vou só dar uma explicadinha, então, sobre o livro um pouquinho mais. Ele é escrito como se ele fosse um discurso retórico. É como se fosse assim, um discurso político. A gente mesmo saiu das eleições, né? Mas é quando tu está falando sobre uma pessoa, tu está exaltando aquela pessoa com o propósito de que elas acreditem nele, que acreditam naquilo que essa pessoa está dizendo que fez ou que vai fazer. Bem interessante. Ela é uma carta anônima, a pessoa não se identificou. Algumas pessoas acreditam que foi Paulo que escreveu. Eu tenho dúvida, eu vou dizer por quê. Vamos abrir em Hebreus 2, 3 e 4. Então, quem escreveu, a gente vai estar lidando. Hebreus 2, 3 e 4. Vocês estão mais rápido que o pessoal lá de trás? Eu vou começar a ler bem no meio ali. Diz assim: esta salvação, ela foi primeiramente anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos os que a ouviram. Daí, o próximo versículo. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, o autor parece que ele ouviu essa mensagem de segunda mão. Quando ele está falando, a gente ouviu disso, foi isso que aconteceu, e não era uma coisa que Paulo falava. Paulo sempre falava: eu ouvi de Jesus, eu tive um encontro com ele brigava por isso. Então, a gente não tem certeza. Mas a maioria das pessoas acredita que, se não foi Paulo, então, foi alguém que era muito próximo a ele. Porque tem expressões que ele usa, tem pensamentos semelhantes de Paulo ali na mensagem. Então, algumas pessoas acham que talvez foi Lucas, outros acham que talvez foi Silas, e muitos acham que talvez tenha sido Apolo. Eu sei que tem alguns grupos da igreja que estão lendo Atos e aparece essa pessoa meio obscura ali que se chama Apolo, e uma das razões que eles acham que foi Apolo é porque todos os versículos que foram citados do Velho Testamento são versículos que vêm de uma tradução da Bíblia que era em grego na época. A maioria dos cristãos, dos judeus naquela época, eles não estavam mais falando hebraico tão fluente, eles estavam morando em outros lugares e eventualmente pediram por uma tradução em grego do hebraico para o grego. E esse autor usou isso. E essa tradução foi feita em Alexandria. E vamos ler Atos 18, 24, só para... Isso aqui é só curiosidade, tá? Tá tudo entre parênteses ainda, então não te preocupa se tu não está acompanhando bem o que está acontecendo. Não tem problema. Atos 18, 24. Chegou lá. Dizia assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, em algumas traduções diz que ele era um homem eloquente, e ele tinha grande conhecimento das Escrituras.
Então, por ele ter sido daquela região da tradução, os versículos têm vindo de lá, algumas pessoas, então, acreditam quem foi ele. Recentemente, tem algumas pessoas dizendo que talvez tenha sido Priscila, por isso o anonimato da carta, porque era uma mulher, talvez ela não seria tão aceita e tal, mas tudo bem. O que mais a gente precisa saber antes? De onde ela foi escrita, a gente não sabe também. Tem algum lugar no livro que diz assim, o pessoal da Itália manda saudações para vocês. Então, eles não sabem se essa pessoa estava na Itália escrevendo para outros, ou se ele estava em outro lugar dizendo que quem estava na Itália também estava mandando saudações para eles. Então, a gente não sabe isso. Mas por que o autor escreveu esse livro? Qual foi o propósito dele quando ele escreveu? Agora, vamos voltar para Hebreus, a gente vai ficar em Hebreus. Hebreus 10, 23 e 24. Esse aqui está o coração da mensagem desse autor. E por ele ser anônimo, muita gente se refere a ele simplesmente ao pregador ou ao pastor. Então, às vezes, eu vou estar dizendo o pregador de Hebreus. Ele está falando assim, então, a versão ACF. Pode ser, a minha vai ser um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Você não tem que ficar de costa para vocês, mas... Diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E também consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, por que o autor, o pregador, está pedindo isso para as pessoas? Por que ele está encorajando eles assim? Um pouquinho adiante ele vai explicar por quê. Pula para o versículo 32. Lembrem-se nos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba aquilo que Ele prometeu. Então, esses irmãos de Hebreus, eles estavam passando por uma perseguição terrível. Uma situação, talvez, como eles não tinham experimentado até o momento. E dá a entender que alguns deles estavam se voltando, saindo deixando Jesus e se voltando de novo ao judaísmo, porque era familiar, porque eles se sentiam mais seguros. A gente tem muito debate de qual perseguição foi essa, a gente não precisa entrar em detalhe, mas o que é importante é que eles estavam sofrendo uma perseguição terrível que estava sacudindo a fé deles. Tá? Então, o que o pregador, o autor desse livro vai fazer? Ele vai construir uma mensagem no livro de Hebreus, mostrando que Jesus é muito melhor do que tudo que tem na cultura judaica que eles estavam se apegando. Eles, por exemplo, consideravam anjos muito importantes, mensagens que vinham por eles. E daí ele vai começar ali dizendo, os anjos são incríveis, tremendos, Jesus é muito melhor. Daí ele vai falar também ali, Moisés, cara incrível, libertou o povo. A gente vai entrar nessa história daqui a pouquinho, diz assim, Jesus, muito melhor. Sacerdotes no templo, tudo que estava acontecendo, incrível, Jesus, muito superior aos sacerdotes. Ele vai comparar ele com Melquisedeque, ele vai começar a contar tudo aquilo que eles tinham como importante de valor, e vai dizer, gente, tudo isso aponta para Jesus, e ele é muito melhor que todas essas coisas. Então, o texto que a gente vai se focar vai ser nessa comparação com Moisés um pouquinho. Uma outra coisa só, bem rapidinho. Depois de cada comparação que ele faz com uma das coisas judeus, ele dá uma advertência para eles não deixar a fé. Eles, por isso, não abandonam a fé de vocês. Por causa disso, disso. Então, a gente vai dar uma olhada em Moisés, a gente vai ir para Hebreus 3 agora, depois de toda essa explicação. Hebreus 3:5, vamos começar ali. Daí a gente vai lendo o texto juntos, tá? Agora tá rápido. Ele começa assim, Moisés
foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho na casa de Deus. Ele é o herdeiro, ele é o dono da casa, ele é o criador da casa. Ele é muito acima de Moisés, que era um servo. E uma outra coisa interessante, para um judeu, de novo, a gente não entende bem a cultura deles, mas quando tu fala de Moisés, isso ativa uma memória na cabeça deles sobre a história deles, a história de formação do povo deles. É como se... Não, deixa eu não dar comparativo. Eu ia dar um comparativo de política, mas não vale a pena. Então, o autor ele é muito intencional quando ele está comentando sobre Moisés aqui. Ele quer que eles pensem nessa história de como Deus pegou um grupo de escravos e levou eles até se formarem na maior nação do mundo até aquele momento. Tá? Então, eles querem que se lembre disso. O que aconteceu na história, se tu não está familiar, talvez você não conheceu ainda? Em algum momento na história de Israel, eles se encontraram escravizados no Egito. E eles começaram a clamar a Deus para libertar eles. Deus envia esse libertador, Moisés, e através de 10 pragas, Deus começa a lidar com o Egito. E na última, é a praga que ia matar os primogênitos da casa. Então Deus dá a instrução para eles: vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês para botar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que isso não aconteça com vocês. Tá? E por causa disso, o povo é libertado, o faraó deixa eles saírem, e eles começam uma jornada. Tem muitas coisas incríveis isso, mas eu quero me focar na jornada deles no deserto. Uma jornada de 40 anos, onde eles comeram do maná, onde eles viram assim, milagres incríveis de Deus. Eles viram o mar se abrindo, eles viram a presença de Deus descendo, enchendo o tabernáculo de Deus, onde Deus estava presente. E eles experimentaram tudo isso nessa jornada de 40 anos. Então, eventualmente, quando eles estão perto da terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, eles decidem enviar 12 espiões, 12 espias, para entrarem na terra e dar uma avaliada para ver o que está acontecendo lá. Eles não queriam ser pegos desprevenidos. Então, esses 12 espias, eram um de cada tribo, eles ficam 40 dias lá dando uma espiada, tudo, e quando eles voltam, eles dizem para o povo: gente, é incrível a terra, mas tem um porém. O pessoal daqui é terrível, eles vão nos matar, todos nós vamos ser aniquilados, nossas mulheres vão ser usadas como escravas, vai ser horrível. Eles ficam revoltados com Moisés de tal forma que eles querem escolher um outro líder entre eles para levarem eles de volta para o Egito. Porque esse cara nos trouxe aqui para nos matar, ele está esquizofrênico, ele está doido. Eles querem a um momento ali apedrejar Moisés e Arão, por causa que ele fez isso com eles naquela situação ali. O alvo, então, era levar eles até a Terra Prometida. Não conseguiram. E essa rebeldia irritou Deus ali. Deus tem uma reação, e eles dizem assim: vocês não conheceram os meus caminhos, vocês não conheceram quem eu sou, e por causa disso, vocês não vão entrar no meu descanso. Chega, ele dá um limite. E todos que saíram do Egito, eles acabam morrendo antes de entrarem na Terra Prometida, com exceção de Caleb e Josué e suas famílias, porque eles creram. Eles eram gente, olha o que Deus fez. Claro que ele vai nos levar para conquistar a terra. Então, só esses dois, daquela geração que saiu do Egito, foi permitido entrar na Terra Prometida. Então, é essa a história que a gente tem que ter na cabeça agora, que a gente vai continuar lendo. Tá? Mas o período do deserto foi um período mais sombrio, um dos mais sombrios da história de Israel. Foi tão terrível que chegou um tempo ali que Moisés disse para Deus: olha, me mata, acaba com isso que eu não aguento mais. Terrível, rebeldia constante.
Então vamos continuar agora, versículo 7 do mesmo capítulo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, essa rebelião que eu estava comentando agora, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, me pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então aqui o autor, a gente vai continuar lendo um pouquinho mais, mas ele está dizendo, se isso aconteceu com Moisés, com o povo ali que Moisés estava dirigindo, que vocês amam tanto, que vocês têm tanta honra e é válido, o que talvez acontecia com vocês se vocês rejeitarem Jesus, que é superior a Moisés? Vocês estão vendo o perigo disso? Ele está querendo dizer para eles, né? Vamos pular para o versículo 16. E ele diz assim, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus teve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Tá, então aqui uma coisa interessante também na história. O autor ele está comentando essa história, ele está trazendo essa história à mente, não porque ele acha ela bonitinha. Tá? E esse livro também ele foi preservado para a gente se colocar no lugar deles. Ele está falando isso para os ouvintes dessa carta que ele mandou, para que eles começassem a se colocar naquela posição, daquelas pessoas que fizeram isso contra Deus. Tá? Então, esse o objetivo que ele está tentando chegar. A gente pensa e se coloque no lugar daquele povo agora. O que vocês fariam, talvez? Vamos pular no capítulo 4, a partir do versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensam que falharam, que vocês falharam. O que diz ali? Temos que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então ele diz, eles ouviram a mensagem das boas novas, nós ouvimos a mensagem das boas novas. Que mensagem é essa? Libertação da escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado, né? A gente recebeu essas boas novas que estamos livres para Deus, né? E da mesma forma, de novo, comparando o que aconteceu com o povo no deserto, com o povo do Egito, uma ovelha, um cordeiro foi sacrificado, né? Jesus morreu na cruz. Ele sofreu, ele derramou sangue. Isso que a gente faz toda vez que a gente toma Santa Ceia, a gente está se lembrando disso que ele fez por nós. E a atitude dele, a decisão de Jesus, o sacrifício dele, nos libertou dessa escravidão. E a gente agora está nessa jornada, nós estamos andando no deserto, e ele está pedindo assim, como é que vai ser a tua jornada? Como é que vocês vão andar com ele, tá? A jornada é fácil? Às vezes, nem sempre, às vezes é difícil, mas o encorajamento é, Jesus é muito maior do que tudo aquilo que vocês enfrentaram com Moisés, aquilo que vocês acreditam que se é realidade, ele é muito melhor. E tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver qual é o versículo, ele diz assim, eles receberam as boas novas, também foi pregado para eles, mas não foi acompanhado de fé antes de eles entrarem no descanso. Então, antes de falar no descanso, eu quero comentar um pouquinho sobre fé, o que quer dizer fé, porque o autor aqui ele está pedindo, ele está encorajando o povo, está avaliando que tipo de fé que eles têm. Ele quer que tu avalie o teu coração.
E o que ele dá a entender na mensagem dele, eu vou tentar ficar só com esse autor aqui sobre o entendimento dele de fé, é que não adianta só tu ouvir a mensagem, não adianta só tu, de repente, acreditar que aquilo é verdade. A fé, ela tem que estar acompanhada com algum tipo de ação, algum tipo de atitude. É tipo assim, fiz um exame de sangue, testei um monte de coisa, de repente veio os resultados lá, meus triglicerídeos estão altos, o colesterol tá fora de controle, o que mais? Colesterol, triglicerídeos, o açúcar também está alto. Daí eu levo os meus resultados para o médico, ele diz assim, cara, a coisa não está boa. Então é o seguinte, começa a caminhar todo dia, 5 quilômetros por dia. Começa a comer mais saudável, come mais salada, evita refrigerante, né? Para de fumar se está fumando. E ele começa a dar todas umas instruções sobre o que tem que fazer para sair daquela situação. E eu posso acreditar 100% do que ele está falando é verdade. Mas porque eu acredito que é verdade, não quer dizer que eu vou fazer aquelas coisas. Eu posso ter compromisso nenhum com o que o médico está saindo. Posso sair dali e comprar um X e um refri, mas acredito 100% de tudo que ele disse, verdade. Então é mais ou menos... saiu todo o meu texto aqui só. É mais ou menos isso que o autor está tentando dizer. A fé, ela é manifestada em fidelidade. Ela é manifestada, essa é a visão desse autor, né? Ela é manifestada nas ações que a gente tem no dia a dia. Ele diz assim, tu quer saber o que tu acredita? Observa as tuas ações. Aquilo que tu faz revela o que está realmente dentro do teu coração. As tuas atitudes vão revelar o que está dentro do coração. Então ele está desafiando também, não é um exercício mental. Não é tu ter a teologia correta desse cara, daquele cara. Não é aqui para ele, é uma internalização dos valores de que tu tem que estar vivendo aquilo que tu diz que tu acredita. E olha só o que ele diz que é interessante também. Vamos voltar ali. E ele disse que foi exatamente o que aconteceu isso com o povo do Egito. Eles viram os milagres, eles estavam participando, eles comeram do maná, eles comeram as codornizes, eles receberam a água quando eles estavam com sede, eles viram tudo isso. Mas quando eles precisaram exercitar a fé deles, não tinha. E ele começa a desafiar eles, então. Faltou alguma coisa deles. Quando eles ouviram a mensagem dos espias, revelou o que tinha realmente dentro do coração dele. Então, o desafio que ele está lançando aqui é para a gente estar alinhando aquilo que a gente comenta, aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vive. Tu não pode ter esse descompasso na tua vida, porque tu não vai entrar no descanso. Mas a gente vai conversar do descanso já já. Vamos continuar. Versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foi aquelas pessoas que estavam presenciando, vivenciando isso, que passaram por isso, que acabaram não entrando no Egito. No Egito, na Terra Prometida, perdão. Agora vamos continuar ali no versículo 4:3. O desafio que ele está dando. Pois nós, os que cremos, de acordo com o que o autor, quem são os que creem? Aqueles que não têm esse descompasso. Que a fé e a vida deles, pessoal, está alinhada. E ele continua assim, que entramos no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as tuas obras tivessem sido concluídas desde a criação do mundo. Mas nós, os que cremos, nós entramos nesse descanso. O que é o descanso? Tem uns que, eu dei uma lida, o que algumas pessoas dizem, alguns dizem, esse é o céu. Outros acham que tinha tanta coisa que estavam falando, mas o autor aqui vai explicar o que é o descanso. O descanso, para os hebreus, era uma coisa muito específica. Ele fala ali, versículo 4, ele vai começar a relacionar o que ele está tentando dizer sobre o descanso. Diz assim, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia
nessas palavras: no 7º dia Deus descansou da obra que realizara. Ele está conectando esse convite para o descanso, ou aqueles que creem que já estão vivendo esse descanso, com o 7º dia da criação. O que aconteceu lá? Deus começa um movimento de trazer ordem ao caos. Né? Então, a gente tem 3 dias, a gente tem que ele está separando habitações, 3 dias que ele está colocando habitantes dele dentro dessas habitações. E é interessante que tu vê assim, quando ele termina o dia 1, dias, e esse foi a noite e o dia 1. Vai para o dia 2, esse foi a noite e dia 2. E quando chega no 7º dia, que diz que Deus descansou, não tem final. Não tem mais esse ritmo no que o autor escreveu. O 7º dia, a gente ainda está vivendo isso. A gente ainda está experimentando isso. Esse 7º dia era Deus descansando daquela obra e convidando o homem a estar entrando junto nesse descanso com ele. Vamos dar uma olhada no que o autor está falando. Versículo 6. Portanto, restam entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia que é hoje. Se chama hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que foi dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações. Porque se Josué tivesse dado descanso... Só uma pausa aqui. Então, Josué foi quem levou os remanescentes à terra prometida. E ele está dizendo assim, se ele tivesse dado descanso, ele não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Então, diz assim, o descanso que ele está tentando falar aqui, que ele está tentando alertar os hebreus, não era o alvo, não era a terra prometida, não era um lugar. Se fosse, ia ser fácil. A gente ia todo mundo pegar um avião, ia todo mundo lá para Israel. Mas acho que descanso não é o que a gente ia encontrar lá no momento, pelo menos, né? Ele está dizendo aqui, gente, o nosso descanso, essa presença de Deus, esse habitar com Deus, ele não é só mais um dia, ele é um sabático eterno agora, e nós estamos recebendo esse convite de entrar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de estar convivendo e trabalhando com Deus, sendo sacerdotes com Deus, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, o convite é que a gente esteja nessa comunhão, vivendo no descanso dele. E como é que a gente faz isso? Versículo 11. Interessante. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo da desobediência. Ele fala que a gente tem que se esforçar. Mas em quê? Vamos continuar lendo o que ele está falando. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é ainda mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quem está encorajado agora, né? Está dizendo assim, gente, a gente tem que se esforçar. Vocês não podem esconder nada de Deus, Ele vê tudo. E tu pensa, então, estou ralado. O que eu vou fazer então? Né? Quem de nós vai conseguir? Nem Moisés conseguiu. Mas ele continua escrevendo. Olha o que ele fala no versículo 14 agora. Portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos nele. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
a gente tem um sumo sacerdote, mas não só um sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que ele fez por nós, ele agiu no nosso lugar, e ele consegue entender o que a gente passa, porque ele viveu aqui como humano, 100% Deus. Ele pode se compadecer. Versículo 16. Então, assim, o que a mensagem dele está querendo dizer assim? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então ele está dizendo assim, gente, Moisés, incrível, no momento do teste, o que aconteceu? Ele não conseguiu, nem ele não entrou na terra prometida. Ele não conseguiu chegar lá, mas a gente tem um sumo sacerdote, alguém que é melhor que Moisés, porque ele não falhou. Ele entrou e abriu o caminho para nós. E é interessante que ele chama ali de um sumo sacerdote, não posso convencer. Temos um grande sumo sacerdote. O que era o papel do sumo sacerdote no templo? De novo, palavras em hebraico que às vezes a gente não... ou cultura hebraica, mas o papel dele, uma vez por ano, um sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus. A gente sabe que eles tinham uns sininhos dentro dele, que se ele entrasse de uma forma impura na presença de Deus, ele desmaiava, ou morria, na verdade. Os sininhos tocavam, daí o pessoal puxava ele com uma cordinha para fora. Mas uma vez por ano ele entrava na presença de Deus, lá dentro do templo ou do tabernáculo, e ele fazia uma oferta, um sacrifício para reconciliar o povo com Deus de novo. E ele está dizendo, Jesus era esse grande sacerdote. Ele era melhor que ele, porque ele adentrou na presença de Deus. Ele abriu o caminho, ele fez o sacrifício, e ele está nos reconciliando com Deus para que a gente possa estar entrando, então, no descanso dele, está entrando na presença de Deus, por causa daquilo que ele fez. E ele continua o argumento dele, ele vai continuar. É incrível, se vocês não leram ainda, continuem lendo. Mas eu ia fazer uma conclusão específica daquilo que eu gostaria que a gente se focasse. Mas hoje de manhã, quando eu estava meditando de novo, eu senti de não fazer uma conclusão específica. Mas eu acredito que à medida que tu estava ouvindo essa história sobre fé, sobre talvez descompasso daquilo que Jesus fez para nós, aquilo que ele nos deu acesso, desse convite de estar entrando no descanso, que tem algum convite específico que o Espírito Santo fez para ti durante essa mensagem. Alguma coisa que ele alertou, que ele chamou a tua atenção. E eu gostaria de me focar nisso, ao invés de eu dar a direção de onde é que eu gostaria de levar a gente. Então, eu vou fazer uma oração. Agora, um minutinho só, de pedir que a gente possa estar sendo sensível ao que ele está querendo falar com nós. E vou depois dar um tempo de resposta também, para que a gente possa estar orando e vendo o que tu, sei lá, o que é o convite que o Espírito Santo vai te fazer, mas que tu possa estar respondendo a esse convite de alguma forma. Amém? Então, Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua mensagem. Eu acredito que durante esse texto, essa história que foi preservada para o nosso benefício, tinha momentos da história, daquilo que o pregador estava falando, que tu realçou para cada um de nós. De repente, uma área específica, uma área pessoal das nossas vidas. E eu peço que tu esteja nos fazendo sensíveis à tua voz, a estar ouvindo aquilo que tu está nos dizendo hoje. Em nome de Jesus. Eu vou dar um minuto. Você está sondando, vendo o que Deus está falando, o que Ele está convidando vocês. Depois eu vou fazer uma outra oração.
Jesus, nós te agradecemos por ser o nosso grande sumo sacerdote, por ter te dado como sacrifício vivo em nosso lugar para nos reconciliar com o Pai. Obrigado pelo esse convite de descanso, de estar na sua presença sem se preocupar do que Deus vai pensar de nós, porque a gente sabe o que Ele pensa de nós, por causa daquilo que Tu fez. E te peço que essa semana também, que a gente vai meditar naquilo que o Espírito Santo está trazendo, esse convite que Ele trouxe a cada um de nós, que a gente possa estar vivendo uma vida sem descompasso, por causa daquilo que o Espírito Santo já nos capacitou a viver. Que à medida que a gente está indo para o mundo lá fora, como sacerdotes, em Tua presença, que a nossa vida também possa estar sendo, refletindo isso. E obrigado que Tu é o grande sumo sacerdote, que Tu se compadece com a gente naqueles momentos difíceis, que a gente sabe que a gente pode contar contigo, Tu entende, Tu intercede por nós. E eu quero pedir também pela Tua graça, que Tu falou ali, que tem graça para isso, para esses momentos. Que a gente possa estar sentindo essa graça e contando com ela, e se aproximando da Tua presença com ousadia. Não só nos nossos momentos sozinhos em casa, mas lá fora, na sociedade, quando a gente está no supermercado, no trabalho, que a gente possa estar sendo sacerdotes, levando a Tua presença nesses lugares. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.